CBN Vida Profissional, com Andréia Salsa. No CBN Vida Profissional de hoje, vamos levantar uma discussão a respeito dos jovens. Eles perderam a ambição ou a liderança perdeu o encanto? Os jovens estão querendo assumir cargos de liderança? Esse é o tema da nossa conversa com a nossa comentarista Andréia Salsa, que já está aqui na linha com a gente. E Andréia, bom dia para você. Seja muito bem-vinda nessa manhã de sábado. Bom dia, Juliana Morgado. Bom dia aos nossos queridos ouvintes, aos colegas do estúdio. Pois é, o tema de hoje, vira e mexe, a gente volta com esse assunto, porque os conteúdos eles vão se reposicionando e a gente vai trazendo novas vertentes, mas essa é uma realidade mesmo, Juliana. Os jovens, né, a gente já até trouxe aqui no nosso quadro que vários estudos, né, chamam esse movimento de Quiet Ambition, que começou um estudo lá nos Estados Unidos, que trouxeram aqui para o Brasil, que é esse desinteresse dos jovens em ocuparem posição de liderança, pelo que a liderança acaba representando nos dias atuais. Então, é um pouco esse o tema que a gente vai discutir aqui com os nossos ouvintes. Pois e vamos lá? Vamos lá. Eu ia até te perguntar, Andréia, por que está acontecendo esse comportamento agora, né? Se existe aí uma nova forma de enxergar, essas gerações enxergam diferente, essa questão aí da liderança, né? De como que eles estão enxergando hoje essa situação? É verdade. A gente trouxe como inspiração a matéria do Paulo Camargo, que ele tem uma coluna no UOL, e ele iniciou esse tema para explicar e esclarecer um pouco essa tua dúvida, que certamente também é dos ouvintes. Ele trouxe uma experiência pessoal dele, de quando ele era executivo numa empresa chamada PepsiCo, que é bem famosa, enfim, da área de refrigerantes, e ele disse que quando ele era executivo, ele foi promover um rapaz que tinha uma alta performance como especialista, e viu nele aparecer uma posição de liderança e viu claramente que seria ele, por tudo que ele entregava, enfim, pelo próprio comportamento. E quando foi oferecer essa posição de gerente júnior para esse rapaz, o rapaz pediu um tempo para pensar. Aí já começa, Juliana, uma coisa muito interessante das diferenças de geração, porque na minha geração, né, os nossos ouvintes, aí eu vou colocar o grupinho de 45 anos mais, né, que são os mais maduros aí da jornada. Uma situação dessa no passado, que a gente, quando recebia uma promoção para ocupar uma posição de liderança, eu não tenho de memória nenhum caso de que alguém pediu para pensar. A resposta era sim de imediato, Sim. Porque todo mundo esperava, isso era o grande símbolo de sucesso. Então, no caso do Paulo aqui, e muito pelo contrário, isso tem acontecido com muita recorrência, primeiro a pessoa, ao invés de já dar a resposta, ela pede para pensar. O rapaz pediu para pensar e quando ele voltou, ele trouxe o seguinte conteúdo: Paulo, eu posso ser honesto, quando eu olho para o meu gerente, tenho a impressão de que o cargo cobra um preço alto demais. Parece que sempre existe um problema novo para resolver, que a preocupação nunca acaba, não sei se quero essa vida. E no final da história, o rapaz não aceitou a posição de liderança, e isso que fomentou as discussões aqui do Paulo na coluna. E ele mesmo fala, o Paulo, e eu concordo, ele falou, será que eu também hoje iria aceitar uma posição de liderança? Porque a grande discussão, né, Juliana, e aí respondendo já a sua pergunta, por que isso tem passado pela cabeça dos jovens? Na realidade, eles não estão rejeitando a liderança. Isso que eu acho que é legal que a coluna do Paulo traz, porque quando a gente simplifica demais as coisas, tem gente que quer simplificar assim, a geração Z, né, que normalmente a culpa é da geração Z. Isso. Não aguenta a frustração, é a geração do mimimi. Isso é muito simplista para explicar esse fenômeno, é que na realidade as pessoas não estão rejeitando liderança, e eu, na minha experiência profissional, Juliana, vou te falar que não é só a geração Z que tem rejeitado posição de liderança de cargo, não, tá? São gerações, inclusive, mais maduras que olham e rejeitam este modelo de liderança que a gente está mostrando para as pessoas, que é um modelo que antes, né, quando eu lembro, assim, lá no início da minha juventude, né, e eu sempre digo isso aqui no nosso quadro, que hoje eu não tenho dúvida nenhuma que liderar é muito mais complexo do que já foi um dia. Liderança sempre foi trabalhosa,
porque Sim. envolve pessoas, né? Porque envolve responsabilidade, mas antes, né, ficava muito, durante décadas, vamos dizer assim, a liderança, ela oferecia assim três grandes recompensas de imediato, que era o que atraía as pessoas a desejarem posição de liderança, que era status, poder e remuneração. Isso ainda pode ter, mas não necessariamente. Mas o que que faz as pessoas pensarem mil vezes antes de aceitarem uma posição de liderança? Que é excesso de reunião, pressão permanente, responsabilidade sem autonomia e uma disponibilidade quase 24 horas. Para mim, isso foi uma grande mudança do mercado no sentido da liderança. É claro que a liderança sempre teve mais responsabilidade, mas eu lembro, Juliana, você é bem mais jovem que eu, mas a nossa audiência, eu quero até que os nossos ouvintes se manifestem aí, o pessoal mais maduro. Existia uma coisa chamada BlackBerry no mundo da corporativo, que era um celular Sim, eu que a lembro gente disso. lá. Tu lembra Eu disso, lembro, minha mãe Juliana? tinha um BlackBerry. Ó, então, aí você, enquanto filha de uma mulher que já teve BlackBerry, sabe que ela levou o trabalho para casa. Sim. Isso, para mim, é um marco do ponto de vista do mundo do trabalho, que é quando os executivos passaram a levar o tal do BlackBerry para casa. E, Uhum. obviamente, quando a gente faz, né, essa virada até os dias de hoje, que permaneceu, e hoje a gente está muito misturado a vida privada com a vida profissional, e eu nem estou aqui fazendo uma crítica, eu estou trazendo um dado de realidade, né? Sim. Então, eu entendo que hoje este modelo, que não vem só, né? E nunca veio só, mas era muito forte a questão da remuneração, né? Do prestígio, do poder. Hoje ele vem com uma sobrecarga e que em muitas empresas, e aí como a nossa audiência que é muito grande, né, e não só de profissionais que fazem parte da equipe, mas líderes, donos de empresa, e aí a grande questão é que para muitas empresas ser promovido parece mais um castigo do que um prêmio. E aí é a grande virada, porque ninguém quer, né, ter um acesso a alguma coisa que é vista como castigo, seja lá o que for. Né? Sim. A gente, para ser promovido a líder, é uma premiação, é um reconhecimento, é tudo que vem junto. E o Paulo, ele traz nessa coluna dele uma pesquisa super interessante da Deloitte, né, que é uma consultoria super renomada, e é Uhum. uma pesquisa agora de 2026 que diz que 22 mil jovens profissionais foram entrevistados em 44 países. Então, uma pesquisa bastante vasta, inclusive com parte da amostragem no Brasil, e que revelou que apenas 6% disseram que chegar à liderança é seu principal objetivo de carreira. Olha que indicador forte. Então, menos de 10% tem esse objetivo central. Não significa, Juliana, que os jovens não queiram ser líderes, mas não Uhum. passou a ser o principal objetivo, né? Eles querem muito mais outros símbolos de sucesso. Então, a gente tem falado muito aqui no nosso CBN Vida Profissional, as mudanças no sentido do sucesso, que sucesso hoje é muito mais conectado, né? A qualidade de vida, bem-estar, a realização profissional, sim, mas com outros elementos que vão fazendo essa composição. Então, se esse, né, eu vejo que os jovens olham para os líderes hoje, né, e pensam assim, se esse é o futuro que eu vou ter, talvez eu prefira não Não chegar lá nesse aceitar. futuro, né? Uhum. Não aceitar. Então, eu entendo que a gente precisa reposicionar esses caminhos da liderança e trazê-la como um elemento novamente desejável. Ah, significa que hoje ninguém mais quer ser líder? Não, a gente sabe que tem pessoas que ainda querem ser líder, mas provavelmente porque as empresas elas apresentam outros elementos para além desse sacrifício, né, que está associado diretamente à liderança. Então, ampliar, né, que amplia a autonomia, que reconhece e valoriza o papel da liderança, que desenvolve, tem a possibilidade de desenvolver competências humanas. Então, a liderança, ela precisa voltar a ser uma oportunidade de crescimento e não um fardo. Eu acho que essa que Uhum. fica aqui é a mensagem central do nosso quadro de hoje,
sobretudo para as empresas, para os ambientes profissionais, seja público, seja privado, do que significa, quais são os atributos de atração de uma liderança, porque senão, Juliana, tem uma consequência que é óbvia, que é a sucessão nas empresas, né? Uhum. Quem é que irá substituir essas pessoas que hoje têm posição de liderança para que esse negócio dê continuidade? Então, é um dilema da sociedade, é um dilema do mundo do trabalho, da economia do país, e a gente precisa olhar para essa temática, para esse assunto, com mais seriedade e responsabilidade, porque se ninguém, né, a 6% dos jovens, que obviamente vão amadurecer e vão chegar lá em outras idades, não tem esse interesse principal pela liderança, é um ponto de atenção, e eu sugiro que a gente fuja desse caminho simplista e empobrecido de que é porque a geração não aguenta a frustração, é mimimi e etc. e tal. Eu acho que tem uma complexidade maior em relação ao mundo do trabalho, o que significa essa disponibilidade de uma liderança, né, de quase 24 horas aí à disposição, que talvez aí é que more, né, a falta de estímulo para que as pessoas desejem ocupar posição de liderança, né? Andréia, você tocou num ponto importante, exatamente sobre essa questão dos jovens observarem, né, os líderes. E o que eu percebo, assim, é que muitos jovens observam esses líderes muito sobrecarregados, com uma alta cobrança, com pouco equilíbrio entre vida pessoal e profissional, como você mencionou. E aí, ao mesmo tempo, as empresas, eu penso que também enfrentam um desafio, né? Como formar aí novos líderes sem repetir esse modelo que parece que está meio desgastado. Exatamente. E aí tem que ter muita coragem, Juliana, porque há que se fazer, eu tenho dito muito isso no CBN Vida Profissional e nos espaços profissionais que eu transito, que a gente precisa abrir espaço para autocrítica. E é difícil no campo pessoal e, naturalmente, é difícil no campo corporativo, porque para que eu mude algum processo, eu preciso reconhecer que aquele modelo já não atende mais. E é óbvio que o passado, né, o que nos trouxe até aqui, a gente celebra, a gente valoriza. Eu sempre respeito muito a ancestralidade das empresas, né? A gente fala muito da ancestralidade das pessoas, das famílias, mas empresa também tem ancestralidade e ancestralidade cultural. Mas não significa que aquilo que nos trouxe até aqui com muito sucesso é o que vai nos levar para o futuro. Então, a sensação que eu tenho é que quer enfiar um novo no velho no sentido mais triste da palavra, no sentido de que já não faz mais sentido, não dá conta. Então, eu entendo que olhar para esses novos tempos, reconhecendo que o pilar, qualidade de vida, desejo de estar com a família, um novo desejo de participar, por exemplo, eu tenho visto, felizmente, eu sei que a gente tem uma temática complexa e muitos avanços, mas eu vejo, por exemplo, homens e rapazes fazendo muita questão de participar, e que bom, né, da criação dos filhos, né, e do aspecto da família. Obviamente que isso detém tempo, precisa de tempo, e se eu estou numa empresa que, ao olhar para a posição de liderança, eu já faço cálculo, porque é uma questão matemática, né? Se eu assumo essa posição, eu posso até ter um pouco mais de remuneração, mas o que significa eu não estar no momento com a minha família do jeito que eu quero, não ter a liberdade de tirar férias, vida, talvez, né? A qualidade de vida. Então, eu entendo que o desafio das empresas, né, que não é um desafio de alguém que está lá na cúpula, é um desafio do coletivo de uma empresa, de ir repensando sem grandes transformações radicais, porque senão, né, e um dia desses eu fiz um quadro com a Patrícia, que foi no sábado passado, inclusive, né? Aqui não tem a gente querendo mimar a força de trabalho e transformar a empresa numa creche ou numa grande colônia de férias. Claro que não. A empresa, ela tem a sua função e a sua razão de gerar produto ou gerar serviço. Mas há que refletir que as formas como a gente vinha trabalhando, né? E o nível de dedicação das lideranças é preciso ser revisto, repensado, para que seja de novo um desejo, né? Que as pessoas desejem essa ocupação desse cargo e que a gente continue aí caminhando e prosperando e todo mundo podendo correlacionar
trabalho com felicidade, que para mim são coisas muito próximas, né? O trabalho e a felicidade precisam caminhar juntos, e quando não caminha é porque tem algum ponto de atenção que a gente precisa olhar. Com certeza. Quer dizer, a liderança ela continua importante, mas ela precisa voltar a ser vista como uma oportunidade de crescimento e não como um peso, né, André? Exatamente, é isso mesmo. É isso, fechamos por aqui. Andréia, muito obrigada pela sua participação por aqui hoje, nessa manhã de sábado, pelas suas reflexões. Uma pesquisa importante que você trouxe aqui para os nossos ouvintes nessa manhã. E, claro, a gente sempre disponibiliza, gente, essa entrevista depois nas nossas plataformas de áudio, tá? Logo após o programa e também no nosso site, cbnvitoria.com.br. Andréia, obrigada pela sua participação mais um sábado por aqui. Eu que agradeço, até sábado que vem. E vamos curtir o nosso final de semana. E a gente está aberto aqui, inclusive, para sugestões que os ouvintes queiram apresentar para a gente. E a gente vai trazer aqui com todo o nosso carinho. Tá joia! Tchauzinho!